Estamos então finalizando a nossa série Guerra Espiritual. O texto base de toda essa série foi Efésios 6, 11 e 12, que diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto vem abrir os nossos olhos de que a nossa vida, de fato, é uma guerra espiritual em todo o tempo. Mas uma coisa que eu acho muito importante falar sobre guerra espiritual é que nós não podemos nem supervalorizar Satanás e nem desvalorizá-lo. Nós não podemos, porque falamos que estamos numa guerra espiritual, necessariamente agora andar o tempo todo com medo. Afinal de contas, parece que quando a gente fala de Satanás, de demônios, de batalha espiritual, algumas pessoas falam assim: eu não quero nem ouvir desse assunto, melhor eu ficar longe, porque a impressão que dá é que quanto mais fala, mais atrai, né? Tem gente que tem medo, e o bispo falou bastante durante essa série, né? Nós não temos medo de demônio. Diga amém aí, igreja, por favor. A palavra diz que nós temos a autoridade no mundo espiritual sobre as forças espirituais do mal. Então, o que nós temos que fazer é estudar e entender aquilo que a palavra nos fala sobre a batalha espiritual. Porque compreendendo dessa batalha, nós sabemos como entrar nela. E nós já podemos compreender que nós entramos na guerra espiritual de joelhos no chão. É dessa forma que nós batalhamos. E não tendo medo, não valorizando, não dando o microfone para o diabo falar. Não precisa dar o microfone para ele falar. Não precisa perguntar necessariamente onde é que ele vem, para onde ele vai. O que você precisa, meu irmão, é orar e ser firme, ser temente a Deus, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diga amém em nome de Jesus. É assim que nós batalhamos. Mas nós temos que saber o que a Bíblia fala, e ela fala de fato que ele está ao derredor. Qual que é o problema? São as brechas. O que não pode é abrir brecha, porque quando fala que ele está ao derredor, ele está procurando uma brecha, e se ele acha, aí é o problema. A questão então é nós sempre nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus e não dar brecha para que nada aconteça. De fato, na nossa vida, tudo é espiritual. Tudo nós entendemos que tem uma interferência sobrenatural, ou o Senhor permite que algo aconteça nas nossas vidas. Mas nós temos que ter um olhar de maturidade. Quando trazemos uma série como essa, é para levar a igreja a essa maturidade espiritual, a estar em um nível de entendimento, aonde nós não teremos medo, mas faremos uso dessa autoridade para poder guerrear da forma certa, para poder nos blindar da forma certa e conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu já conheci pessoas que não podia cair, tá assim, de repente tromba e cai o óculos no chão, fala: ei, diabo, você é sujo mesmo, hein? Porque não pode cair nada no chão que já acha que é o espiritual, né? Então tem algumas coisas que a gente faz de errado. E às vezes até o diabo olha para nós e fala assim: rapaz, você foi criativo, né? Porque às vezes a gente faz tanta coisa errada e joga a culpa no diabo. E na verdade somos nós que muitas vezes fazemos errado e não nos posicionamos da forma certa. Então esse é o entendimento que temos que ter de batalha espiritual. Uma coisa importante também que foi frisada durante essa série de mensagens: guerra espiritual não é que o tempo todo, lá onde nós não estamos enxergando, o tempo todo uma guerra do bem contra o mal. Isso não existe. Jesus já é vencedor, aleluia. Já foi decretada a derrota de Satanás, entende isso? E às vezes a gente acha que é real aqueles desenhinhos, né, de TV,
onde fica o bem lutando contra o mal o tempo todo, né? Como se tivesse o mal alguma força para poder ganhar de Deus. Isso não existe. O nosso Deus já é vencedor. Por isso que nós falamos que nós já temos essa autoridade como igreja. A questão é nos posicionarmos. E nós já temos essa autoridade para viver em vitória. Por isso nós não precisamos andar em derrota. Olha só como é isso, esse entendimento. A gente não para pensar, né? A gente está vivendo às vezes algumas derrotas, e a gente não para pensar que nós já temos a autoridade para parar de andar na derrota e começar a viver na vitória. Que se Ele já é, se Ele já fez, e se Ele é poderoso, e nos deu essa autoridade, o posicionamento que falta é de quem? É meu. Porque Deus já fez a parte dele, e sempre vai fazer a parte dele. A questão é a gente se posicionar nessa batalha, porque nós já temos a autoridade para sermos e somos mais do que vencedores. Aleluia. Esse é o chamado para enxergar que muitos ignoram. Porque quem entende o campo de batalha não vive em confusão, e quem sabe a quem pertence não vive vulnerável. Olha que forte essa frase, vou falar de novo. Quem entende o campo de batalha não vive em confusão, e quem sabe a quem pertence não vive vulnerável. Eu sei a quem eu pertenço, então eu não vivo vulnerável. Eu sei que eu sou de Jesus. E a mensagem mais específica de hoje é: proteja a sua família. O texto base de hoje, Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Aleluia. Uma fortaleza segura e é refúgio para os seus filhos. Nós vamos falar de família. Para encerrar uma série como essa, falar sobre família, talvez muitos se fossem escolher os assuntos para falar de guerra espiritual, talvez nem lembraria de colocar família, porém, talvez seja o mais importante. Porque a guerra hoje contra a família tradicional, ou da forma como você quiser chamar, está uma luta ferrenha. Antigamente era uma luta mais velada, né? Mas hoje em dia, muitos que são contra a família, eles não escondem mais. Estão falando, né? Para quem quiser ouvir nas redes sociais, eles estão levantando uma bandeira e dizendo: sim, nós queremos destruir a família tradicional. Ou só eu que estou ouvindo isso? Não é verdade? E como que nós, cristãos, estamos nos posicionando? Como que a gente ouve frases como essa e acha que está tudo bem? É uma guerra espiritual. É uma guerra contra a família. Agora, por que o inimigo se levanta contra a família? Porque ele sabe o poder que a família tem. É fácil entender, isso é uma questão de estratégia. Se a gente vai pensar em guerra, vamos pensar não vou nem falar de guerra, vou falar de time de futebol, esporte coletivo, de você estudar o seu adversário, né? Na hora que você tem estratégia lá no time de futebol, por exemplo, ou qualquer esporte aí, para você estudar o seu adversário, você vai estudar o quê? O ponto fraco do adversário, sim ou não? Hoje em dia, inclusive, as melhores preparações dos times, não é você preparar somente bem o seu time, é você preparar o seu de acordo com o do outro. E aí, esses são os que mais ganham. Eles saem na frente, porque eles não só estão treinando o seu próprio time, mas eles estão estudando o adversário. Porque quando você estuda o adversário, você enxerga o ponto fraco, você sabe aonde dói. Então vamos para outro esporte, é o boxe, né? Quando o cara descobre que o cara está com a dor aqui, ó, ele fala: é lá que eu vou dar. Porque o cara vai ficar mais fraco, é mais fácil de você ganhar a luta. Não é verdade? Você estuda o seu adversário. Por que você acha que no mundo espiritual Satanás não faria isso com a gente? Por isso que ele fala que está ao derredor. Ele fica estudando, ele fica tentando achar o ponto fraco. Ou melhor, ele fica tentando achar aquele lugar, e ele sabe que se ele destruir aquilo, acaba com a base. Qual que é a base do cristão? Família.
ele sabe que se ele tocar na família, e se ele conseguir entrar na família, é questão de estratégia, gente. Então ele não está tentando entrar na família porque ele não sabe das coisas e ele está tentando a estratégia errada. Muito pelo contrário, ele está nesse mundo há muito mais tempo que eu e você. Então ele sabe onde ele vai entrar para poder destruir o cristão. E por isso que a guerra contra a família é ferrenha. Por isso que ele entra na mente de muitos, inclusive cristãos, que começam a achar que algumas coisas dentro da família é normal. E algumas coisas que a Bíblia é contra, agora a própria igreja, começa a achar, não, mas estamos em outros tempos. Tudo bem, está tudo certo. Não tem problema, né, fazer isso aqui, porque todo mundo faz. Se eu não fizer, o que vão falar da gente? Então vamos considerar, né, paciência. Não, mas Deus odeia o divórcio. Quem falou isso? Pastor? Não, a Bíblia, sabia? É bem claro, a Bíblia fala, Deus odeia o divórcio. Sabia disso? Está na Bíblia, não é eu que estou falando não. Só que alguns falam assim, não, mas sabe o que é, pastor? É que o meu caso é diferente. Mas não é diferente. Porque a partir da hora que Deus instituiu a família, Ele deu um padrão. E esse padrão precisa ser seguido por mim e por você. E Ele diz, serão uma só carne. E quando Ele dá essa base, agora vamos pensar um pouquinho mais. Por que Satanás é tão contra a família? Porque sabe que é a base, porque sabe que é algo importante. Então, o que pode vir de bom da família? Porque hoje em dia a gente acaba vendo só algumas coisas ruins. Mas vamos ver aquilo que traz, que é para sair de bom da família. A família estruturada dá base para a pessoa ser madura. Dá base para a pessoa estar bem estruturada na sua vida, inclusive financeira. A família dá base para a pessoa viver, dá maturidade para a pessoa viver uma alegria na sua vida emocional. Quando você tem uma família estruturada, pai, mãe, que não tiveram dores e trataram ali, ou uma igreja que ajuda, que trata o coração das pessoas. A família, ela traz uma base para a pessoa viver bem. E a pessoa bem, ela frutifica. Quem que dá essa base? Família. Filhos estruturados, não mais difícil de cair no pecado, de desviar da igreja. Quem dá essa base? Família. E a gente esquece tudo isso de bom, que quem traz é a família. E a gente acaba não valorizando a importância dessa base familiar. E a gente muitas vezes esquece de coisas pequenas, que precisamos dar atenção dentro das nossas casas. E às vezes algumas consequências ruins vêm lá na frente, e a gente não sabe por quê. Nós temos que vigiar o tempo todo. O tempo todo, lá dentro de casa, eu, pastor Esther, a gente precisa conversar, abrir o coração muitas vezes, falar. Ela muitas vezes chega em mim e fala, você está prestando atenção nisso? Você está enxergando isso? Está vigiando aquilo? Sim, estou. Não, isso aqui não. Então vamos lá. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que está pensando. Cuidado com o que está fazendo. Não foi legal aquilo que você fez. Mas para isso tem que ter liberdade. Isso acontece dentro da família. Comunicação. E quando a gente começa a achar normal essa falha de comunicação, muitas vezes a falta de atenção de um dos lados, se não há uma comunicação para que haja um ajuste, hoje é normal, amanhã é normal, depois de amanhã já não é tão normal, daqui uns dias isso pode levar a consequências muito mais sérias. E a gente não consegue observar o tamanho da seriedade e a importância de uma base familiar. Lembra que o tema é
guerra espiritual. Eu estou falando do mesmo tema. Eu estou falando de batalha espiritual, porque é ali que muitas vezes Satanás consegue entrar. Lembra que no início nós falamos de brecha, falamos não vamos ter medo, mas o que não pode é dar brecha. E a brecha familiar é uma brecha seríssima. Muitas vezes sutil, de questões, como eu disse, pequenas. A gente não percebe no início, mas leva para outras consequências. Então, proteja a sua família. Quando o inimigo quer destruir uma sociedade, ele começa atingindo a estrutura mais importante, a família. Lares que temem ao Senhor se tornam fortalezas espirituais, refúgios onde os filhos crescem cercados de luz, verdade e direção. Então, consiga enxergar com os olhos da fé fortalezas espirituais que são geradas por você, pai, mãe, filhos que estão bem diante de Deus. Diga amém, por favor. Fortalezas espirituais. Comece a enxergar com os olhos da fé. Comece a enxergar agora. Faça um exercício aí na sua mente. Traga a sua mente aí à sua casa agora. Comece a lembrar da sua casa. Comece a pensar nos muros da sua casa. Comece a pensar ao redor da sua casa. Comece a pensar que quando você começa a orar pela sua casa, espiritualmente se levantam muros espirituais na sua casa. Fortalezas espirituais. Para não deixar que o inimigo entre naquele lugar. Esse é o objetivo. Esses dias nós achamos um bicho peçonhento lá dentro de casa. E aí, um bicho meio perigoso. E aí a gente deu uma assustada. Aí ela falou assim: eu já orei. Essa casa está ungida. Não era para ter entrado não, né? E orei porque não é para entrar mais. Essa casa foi orada, essa casa foi ungida, essa casa tem proteção. Não é para entrar mais. Quem está me entendendo aqui? Você orou quando você foi entrar na sua casa? Você ungiu a sua casa quando você entrou nela? Você declarou proteção espiritual na sua casa quando você se mudou? Você disse: Senhor, esse lugar aqui é território do Senhor. Aqui não pode entrar nada que não é teu. Se não fez, faça hoje, em nome de Jesus. Coloque esse objetivo aí no teu coração para hoje, a hora que chegar em casa, já pega o óleo, amor e cuidado e já vai ungir tua casa. São questões importantes. O poder não está no óleo, o poder está na sua oração. O poder está no seu coração, entendendo a batalha espiritual que vivemos como família no nosso dia a dia. E a proteção que teremos. O nosso Deus é um Deus de gerações. Ele trabalha de geração em geração. Isso foi algo que abriu a minha mente. Eu comecei a compreender essa questão geracional, e isso começou a mudar um pouco as minhas ações, inclusive vislumbrando o futuro das minhas filhas. Porque muitas vezes nós somos levados, de forma correta até, a sonhar, a colocar os sonhos de Deus na nossa vida à prova, falar: Deus, eu quero viver todos os sonhos que o Senhor tem para mim. E isso é muito bom, mas às vezes a gente esquece que os sonhos de Deus não necessariamente podem finalizar na nossa geração. De repente tem alguns sonhos que vão continuar nas próximas gerações. E Deus às vezes quer usar a nossa vida para preparar os nossos filhos para cumprir os sonhos que Ele tem aqui na terra, através de nós. Quem está me entendendo? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Por isso que o tempo todo na palavra fala que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que fala gerações? Porque Ele é um Deus geracional. Ele fala: eu sou o mesmo Deus. Ele fala só 3, ele poderia continuar. Fala várias gerações. A Bíblia relata muito isso, né? Fala gerações, inclusive até Jesus. Todas as gerações que passaram até chegar em Jesus, porque a Bíblia dá essa importância a esse bastão da fé que é passado de geração em geração. A Bíblia dá muita importância para isso, e muitas vezes nós aqui somos até egoístas
Esquecemos de viver, ensinar os nossos filhos a alcançar os sonhos deles, porque estamos somente querendo viver os nossos. Não, mas eu não alcancei o meu ainda, tá? E o seu filho? O como que você está ensinando, preparando, orando junto com eles, para viver, para que eles vivam o sonho que Deus tem para eles também. Coloca isso no seu alvo. Coloca isso no teu coração. Passar a fé de geração em geração. É lindo ver, eu estava hoje pela manhã, dando uma aula lá no curso de membresia, e até por outras razões, eu estava lembrando de uma pregação do bispo, quando ele fala de Judá, e ele tem uma pregação que é interessante, o livro de Gênesis, né? Que vai contando lá a história, Abraão, Isaac, Jacó, de repente chega em José, e aí está contando a história de José, de repente parece que tem um gap ali no capítulo 38 de Gênesis. 36 José, 37 José, e 39 continua José. 38 parece um vão ali, né? E aí esse 38 ele é dedicado só para poder contar sobre Judá. E o bispo faz uma pregação em cima desse texto, né? E na verdade falando como que Deus usa as pessoas de uma forma incrível e que a gente menos espera, porque você vai ver a história de Judá, é uma história tão, não sei nem qual é a palavra que eu uso, tão terrível, que acho que eu e você não escolheríamos para que Jesus viesse da linhagem dele, né? Só que na linhagem de Jesus tem Judá, tem uma prostituta, Raabe, tem Ruth, que não era do povo de Israel e veio pela sua fidelidade. E a gente começa a olhar a linhagem e a gente meio que não acredita. Se fosse a gente, não escolheríamos essas pessoas. Mas eu só estou citando isso, na verdade, para falar a importância que o Senhor dá para as gerações. A história de Ruth, por exemplo, eu acho tão interessante que quando Ruth vem, pela sua fidelidade, acompanha Noemi, e ela chega então ali, acaba se casando com Boaz. Quando Boaz apresenta Ruth para o povo, né, que tinha um outro que deveria se casar com ela, que estava na frente dele, na ordem lá que eles tinham nas leis da época, né? Aí de repente o outro fala, não, eu não vou abraçar ela, pode ser você, Boaz. Aí eles faz questão de falar para toda a cidade, né? Faz um rito ali. Aí o final do capítulo 4, tem um texto muito interessante, que fala que os líderes de Israel, eles fazem uma declaração, e para mim aquilo ali foi uma declaração muito profética. Os líderes de Israel se levantam ali e falam assim para Ruth e Boaz, que o Senhor faça com você, assim como fez com Raquel lá atrás. Eles lembram da história lá atrás, porque o povo de Israel era conhecedor da história, porque o nosso Deus fez com que o povo passasse a fé de geração em geração. E eles dão uma palavra profética para Ruth. Parece que eles já sabiam que era a linhagem que viria Jesus. O nosso Deus é um Deus geracional. Qual a importância que você, pai e mãe, tem dado para os seus filhos, para as próximas gerações? Eu já estou dando uma geral aqui na palavra de hoje, mas vamos lá no primeiro ponto. Em primeiro lugar, se você quer proteger a sua família, honre a aliança que você fez com seu cônjuge. Honre a aliança com o seu cônjuge. Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Serão uma só carne. Dentro do casamento tem que ter maturidade, tem que ter conversa aberta, tem que ter coração aberto. Tem alguma coisa que está começando a tirar o foco. Irmão, se não é o seu cônjuge para poder confiar e você abrir o coração, não tem mais ninguém para fazer isso. O que mata lá na frente é quando você esconde algo desse tamanhozinho. Vem aquele sentimento assim, que não gostou de uma atitude, não gostou de uma palavra, mas segura. Quando vê, meu irmão, é a bola de neve. Ela já está desse tamanho.
A pessoa que você mais tem que confiar na vida é o seu cônjuge. Diga amém de novo, por favor. A pessoa que você mais ama na vida depois de Jesus é o seu cônjuge. Diga amém de novo em nome de Jesus. Por N razões, por N motivos, talvez não cabe aqui nessa mensagem falar, mas por algum momento, tem pessoas que acabam, por uma falha na comunicação, por uma falha no casamento, por uma falha depois de alguns anos e começa o coração a se afastar um pouco. Acaba que muitas vezes um deles, e geralmente acontece mais com a mulher, ela começa a canalizar o amor que era do marido para um filho. E aí começa um problema seríssimo. De repente parece que está amando mais o filho do que o marido. Eu vou falar algo que você pode achar que é uma bobeira, mas não é. Alguns são os filhos, outros chegam a ser até o pet, ou neto, ou alguém que de repente, ou vamos aprofundar mais. Vocês estão comigo aqui ainda, gente? Vocês estão entendendo que eu estou falando de guerra espiritual aqui, amém? Então vamos aprofundar. Ou para os homens, de repente, começa a canalizar algo lá para a secretária do trabalho. Ou de repente para a mulher, lá para o cara que conheceu na academia. Afinal de contas, não é toda essa atenção que eu tenho mais do meu cônjuge dentro de casa. Estou falando realidade ou estou falando bobeira? Eu estou rasgando meu coração aqui com vocês hoje, porque esse é um assunto tão sério, que o meu objetivo aqui hoje é que vocês saiam decididos e posicionados, a, se necessário for, chegar na sua casa hoje e ter um tempo de oração com o seu cônjuge, em nome de Jesus. E talvez se precisar fazer algum acerto, fazer hoje em nome de Jesus. Porque às vezes eu vou falar de coisas aqui que começam a acontecer e de repente você não falou nada porque estava com vergonha. Nós somos assim. Quando nós não canalizamos algo para o lugar certo, a gente vai para outro lugar. O amor é assim. A atenção é assim. Se eu canalizo para o lugar certo, ótimo. Aquilo que Deus me falou para fazer. Se eu não estou canalizando no lugar certo, sem perceber, eu começo a jogar para outro lugar. E de repente, aí fala, não, porque o caçula é o mimado. É por que muitas vezes o caçula é o mimado? Será que é? Ou será que tem alguma razão por trás disso? Será que não tem uma explicação até sociológica, psicológica, que pode acontecer, a tal da crise dos 7 anos? Né? Que aí chega uma hora que está acontecendo alguma coisa que um está bem no trabalho, o outro não está bem. E o que está bem no trabalho, o que ele está preocupado? Eu estou crescendo, eu estou voando, eu vou embora. E o cônjuge ficou para trás. Às vezes é porque a esposa está com um filho pequeno, ela teve que parar de trabalhar, está cuidando do filho, e o homem está voando. E ele está preocupado em continuar voando, mas ele esquece a mulher que está com o filho. Eu estou dando uma razão, mas tem tantas outras. Tanta coisa que pode acontecer, e de repente tem outra pessoa que está dando mais atenção do que o meu cônjuge. E de repente tem algo que começa a vislumbrar os meus olhos. De repente eu começo a me arrumar mais. Para o meu marido eu não me arrumava mais. Mas agora, quando eu vou para algum lugar, eu estou me vestindo melhor, eu estou me perfumando mais, eu estou ficando mais bonita. Começa a puxar na memória algumas coisas que podem ter acontecido para chegar num ponto como esse. Vou falar mais uma vez, eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando de uma área que, se Satanás conseguir entrar, ele acaba com tudo na sua vida.
Eu estou falando de igrejas que perderam pastores por conta de traições, inclusive homoafetivas. Estou falando de pastores, líderes de igreja, que se perderam por conta disso. Eu estou falando de guerra espiritual. E quando a gente abre o coração dessa forma, é porque a gente quer que você viva o melhor. É porque a gente não quer que você se perca. A gente não quer que você erre mais. A gente quer que você hoje, se está com algum pensamento desalinhado, se você começa a perceber uma palavra como essa, que tem algum pensamento que está saindo fora da linha daquilo que Deus tem para a sua vida, é tempo de você retomar o caminho hoje em nome de Jesus. É tempo de você voltar a levantar muros espirituais para proteger a sua casa, os seus filhos. Porque esse é o plano inicial de Deus para as famílias. Então honre a aliança que você tem com o seu cônjuge. A conversa tem que ser madura, tem que ser aberta, tem que falar a verdade, tem que olhar nos olhos, tem que abrir o coração, tem que ter confiança, e confiança só é construída com a sinceridade, confiança só é construída com a maturidade, a ponto de você confiar de verdade no outro, porque você sabe que qualquer coisa que acontece, tem o coração aberto, vai falar, vai abrir, vai ser sincero, tem que gerar uma confiança, tem que construir uma confiança, para honrar a aliança também com o seu cônjuge, tem que entender as funções, as suas funções dentro do lar, e para entender as funções, mais uma vez, tem que ter conversa, tem que ter comunicação, qual o seu papel, qual é o meu papel, o que nós temos aqui de combinado, o que eu posso te ajudar. O casamento, talvez alguns já saibam, outros talvez seja um choque o que eu vou falar agora. Você não casou para ser feliz. Você não casou para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Essa é a tônica do casamento. Agora, mas pastor, eu não vou ser feliz? Óbvio que vai. Quando você se esforçar para fazer ele feliz, ele vai se esforçar para fazer você feliz. Aí é onde a coisa vai dar certo. Esse é o segredo. Mas quando você casa para ser feliz, já casou errado. Porque você não vai buscar a felicidade do seu cônjuge, você vai buscar a sua. Não vai dar certo. Vai chegar uma hora que a coisa vai travar. Então você precisa buscar esse entendimento básico familiar da palavra. E é dessa forma que você vai honrar. Antes de tomar alguma atitude, pensa no que o seu cônjuge vai pensar. Honre a aliança que você tem com o seu cônjuge. Para proteger sua família, em segundo lugar, proteja os seus filhos. Já falamos um pouco sobre os filhos, mas vamos lá, Provérbios 22:6. Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. É promessa, é palavra de Deus, é Bíblia. Se criar nos caminhos, ele não vai se desviar. Então proteja os seus filhos, proteja o coração dos seus filhos. Quando falamos de proteção dos filhos, não estamos falando de isolar do mundo. É muito difícil esse discernimento, mas em oração você vai conseguir. Pai, mãe, que a gente fica naquela, né? Até onde a gente protege, até onde a gente blinda. E de fato tem muita coisa que você não pode deixar seu filho assistir. Tem muita coisa que seu filho não pode ver. Quem tem que cuidar do celular do seu filho é você, pai e mãe, não é ele. Muitas crianças, dependendo da idade, não têm condições de fazer as suas próprias escolhas. A gente vê muitos pais hoje em dia falando para a criança de 6 anos, mas ele quis. Meu irmão, não é ele que quer, ele tem 6 anos.
É você, pai e mãe, que dá a educação. Não é escola, não é igreja. É você, pai e mãe. É você que instrui no caminho que deve andar. Não é a professora da escolinha do Alive Kids. É você que fala, é isso que pode, é isso que não pode, é isso aqui que deve, é isso aqui que não deve. Isso você vai assistir, isso você não vai assistir. Isso aqui até pode assistir, mas comigo do seu lado. Porque eu vou te falar o que está errado e o que está certo aqui. Tem que estar me entendendo aqui. Porque tem coisa também que não dá para isolar de tudo, né? Tem algumas coisas que, para não ficar também totalmente longe do que está acontecendo no mundo, então tá lá, isso aqui dá para assistir? Até dá, mas comigo aqui, ó. Mas aí entra, né? Às vezes o pai e a mãe não tem tempo. Não, mas deixa lá entretendo na TV, que eu não tenho tempo, que eu estou cansado, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, e deixa ele ver o que ele quiser. Que perigo, que risco. Proteja os seus filhos. Levante a fortaleza espiritual, muros espirituais na mente, no coração, nas emoções dos seus filhos. Proteja as emoções deles. É normal a criança chegar chorando, porque brigou na escola, porque falaram algo dela, porque xingou, porque fez isso. Quem vai ensinar e blindar é você, pai e mãe. É você que vai chegar na criança e vai falar: mas você é isso? Não, eu não sou. Então por que você está chorando? Ah, porque eu não gostei. Não, tudo bem, mas você é isso que ele falou de você? Não, não sou. Então, filho, papai te ama, Jesus te ama, você é linda, é maravilhosa, está tudo certo. Daqui 2 minutos ela está com um sorriso no rosto, porque você protegeu o coraçãozinho dela. Quem que está me entendendo aqui? É você que protege seus filhos. É você que trabalha no coração, mas tem que dar tempo. Tem que investir. Tem que estar perto, tem que estar junto. Você consegue, pai, você consegue, mãe. São portas de contaminação espiritual que nós temos que proteger nos nossos filhos. Aqui tem algumas portas, eu não vou me ater a todas elas, mas de forma rápida. Tem a porta da mente, a porta das emoções, a porta da vontade. São portas espirituais que você, pai e mãe, tem que proteger do seu filho. É você quem tem que conversar com ele, é você que tem que falar: filho, vem cá, o que está acontecendo? Por que está chorando? Por que é isso? Por que você está pensando isso? Eu falei alguma coisa que te deu a entender isso? Ler a Bíblia junto, orar junto, explicar o que está ali junto. Perguntou alguma coisa? Responda. Tem pai que tem preguiça de responder as coisas para o filho. Pai, o que é isso? É isso, 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 filho. É por quê? Por causa disso, disso e disso. Ah, mas você faz muita pergunta. Para de me encher essa paciência, eu não estou com tempo agora. Quem que está me entendendo aqui? A porta da vontade. Aqui entram os princípios na vida da criança, de autoridade e obediência. Criança não faz aquilo que ela tem vontade de fazer. Eu estou aqui, meu irmão, usando de uma... Primeiro que eu estou entregando algo que recebi da palavra do nosso bispo hoje, amém? Segundo que como pastor dessa casa eu estou usando de uma autoridade espiritual, até porque de repente eu estou falando de algumas coisas que muitos aqui já passaram pela experiência antes de mim. Eu estou com criança pequena ainda, uma filha de 8 e uma de 5 meses. Então de repente pode passar na mente de alguns: ah, mas o senhor não sabe ainda, não passou pela fase da adolescência e tal. Mas eu quero que você me ouça como sendo um porta-voz de uma autoridade espiritual que o Senhor me entrega nessa noite, amém? É dessa forma que eu estou passando um recado aqui para vocês. E de algo que eu recebi, de algo que eu recebo, de algo que a gente sabe que funciona e que tem funcionado dentro de casa. Então, mais uma vez, criança não faz aquilo que ela quer fazer.
Não sei se esse é o melhor exemplo que eu poderia dar de forma didática, mas é como uma caixa vazia, não totalmente vazia, mas quem vai colocar algo ali dentro são os pais. Quem vai ensinar o caminho que ela deve andar são os pais. Aqueles que querem destruir a família, que nós falamos no início, são eles que falam, não, ela tem que decidir. O que ela está sentindo, deixa ela decidir. Ela é criança, ela tem que saber o que ela quer da vida. Sério. Não é o que nós enxergamos na palavra de Deus sobre proteção espiritual delas. O papel dos pais é guiar, não prender, cobrir em oração e não sufocar com medo. Quando você ensina seu filho a buscar o Espírito Santo por si mesmo, está preparando-o para vencer batalhas que você não poderá lutar por ele. Quando você ensina o seu filho a buscar o Espírito Santo por si mesmo, é porque um dia ele vai ter que batalhar algo, aí sim, por si mesmo, mas você já vai ter ensinado a forma, a maneira certa de se fazer isso, buscando a direção na autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos finalizando. Construa um legado. E aqui entra mais uma vez questão geracional, que eu já falei um pouco no início. Quando falamos de construir um legado, eu estou falando de futuro. Quando falamos de construir um legado, eu estou falando justamente em não se preocupar somente com o hoje, mas preocupar com o amanhã. Quando vocês como igreja estão num espaço tão lindo como esse, mas têm uma preocupação em ter um espaço lindo da mesma forma para as crianças, vocês estão investindo no futuro. Quando vocês se preocupam num espaço como esse, a ter um espaço para a juventude da igreja, para os adolescentes da igreja, vocês estão olhando para o futuro. Vocês estão preocupados em construir legados. E o legado, ele não é forçado, não é forçado goela abaixo. O legado, ele é construído de forma natural. O legado, ele é construído quando você obedece esses princípios básicos que nós falamos aqui, de família, de direção, de ensino. E o legado, então, ele é construído de forma natural. Porque você vai gerando algo no coração das pessoas, no coração de quem, da família, no coração dos filhos e das gerações. E quando você menos esperar, eles estão preparados. E aí sim o legado já está pronto. Legado é pensar em futuro. Quando pensamos em legado familiar, futuro dos nossos filhos, quando pensamos em legado espiritual, de igreja, estamos falando de reino, de avanço. É você não olhar só para a sua necessidade de hoje, mas olhar para aquilo que Deus quer fazer lá na frente. Você enxerga algo que Deus está fazendo hoje, mas muitas vezes você consegue enxergar que Ele está fazendo algo hoje, porque Ele tem um plano lá na frente. Porque Deus já age dessa forma, e nós correspondemos ao agir de Deus da mesma forma, pensando lá na frente. Isso é construir um legado. Isso é gerar algo na família e entender a importância que Deus dá para essa base tão importante, para que ninguém se perca no meio do caminho. Tem tantas coisas que poderíamos falar, mas eu sinto que já é tempo de orar e finalizar por hoje. Eu acho que a mensagem principal foi passada. E eu quero ter um tempo de oração aqui com a igreja. Fique de pé, por favor. Eu quero convidar aqueles que estão com as suas famílias aqui para estarem juntos. Se de repente tem alguém da sua família que está um pouco distante, chama ele, fica junto. Se quiser ficar com os braços dados, abraçado. Se você não tem sua família, não fique sozinho, junto com a família de quem está do lado aí. Não fica sozinho não, porque nós somos uma família espiritual. Nós como igreja somos uma família, amém? Então não fique sozinho. Abraça alguém aí, olha quem está sozinho e traz para perto, tá?
Eu quero ter um tempo de oração especial aqui sobre as famílias. Você fique da forma como você quiser. Se de repente você quiser também aproveitar esse momento para de alguma forma vir até o altar, fique à vontade. Ou vir com a família, ou você que está sentindo algo e quer entregar nas mãos do Senhor também, fique à vontade. Mas eu quero ter um tempo de oração. Eu quero que vocês tenham um tempo de oração. Vocês que estão juntos aí, enquanto nós adoramos o Senhor, eu quero que vocês tenham primeiro esse tempo de oração e depois eu vou orar por vocês. Mas vamos selar aqui a finalização dessa série de uma forma muito especial. Mais uma vez, nós estamos falando sobre guerra espiritual. E esse é o momento de você juntar tudo aquilo que você ouviu durante essas 4 semanas. Talvez você foi motivado durante essas semanas aí a deixar algumas coisas para trás, a pegar algumas coisas que estavam lá na sua casa e jogar fora, alguns pontos de ilegalidade que você percebeu e descobriu que estava atrapalhando a sua vida. Você já jogou fora, você se posicionou. E hoje, para fechar tudo isso, estamos falando sobre brechas dentro da família. Esse é o momento de você fechar com chave de ouro essa série, consagrando sua vida e família a Jesus, tomando decisões e posicionamentos firmes, espirituais diante do Senhor nesse momento. Então, em nome de Jesus, enquanto adoramos o Senhor, tem aí um tempo de oração e depois eu quero orar por você, em nome de Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, toda a criação, exaltado, santo para sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, que sempre serás santo para sempre. Obrigado, Deus. Eu quero nesse momento, ó Pai, de uma forma profética, ó Deus, estamos finalizando uma série de mensagens tão importante, onde falamos de guerra espiritual. E nós fechamos, ó Deus, esse tempo falando sobre família, sobre essa instituição criada pelo Senhor, que é indissolúvel, que nós, ó Deus, compreendemos como a base mais importante que temos na nossa sociedade, onde entendemos, ó Pai, uma guerra espiritual enorme, onde o inimigo tenta destruir aquilo que o Senhor construiu. E nós, ó Deus, hoje como igreja, amor e cuidado, em todas as nossas extensões e cidades, inclusive agora aqui em Penápolis, nós nos posicionamos, ó Deus, em nome de Jesus, como família espiritual. Nós nos posicionamos, ó Deus, que queremos viver a família na base que o Senhor tem trazido e ensinado para nós na Tua Palavra. Declaramos, ó Deus, que vamos nos posicionar contra os levantes do inferno, que tenta derrubar, que veio para roubar, matar e destruir, mas que vamos, ó Deus, levantar uma fortaleza espiritual na nossa casa, levantar muros espirituais da nossa casa, protegendo o nosso cônjuge, honrando o nosso cônjuge, protegendo os nossos filhos, dando devido valor àquilo que o Senhor dá valor, dando a devida direção àquilo que o Senhor traz a direção. Então, Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Pai, nós selamos esse tempo
declaramos, ó Deus, que estamos vivos, firmes e posicionados nessa guerra espiritual. E nós vamos avançar, nós vamos até o fim, nós não vamos parar, nós não vamos desistir de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e tem nos levado a estar como igreja que somos, porque o Senhor quer nos levar a lugares maiores, e para isso devemos estar com a nossa família firmada na rocha que é Jesus. Pedimos, ó Pai, por uma blindagem pelos nossos filhos que estão sendo bombardeados lá fora, nossos filhos adolescentes, nossas crianças, os nossos jovens. Declaramos uma proteção espiritual. Posicionamos, ó Pai, como pais, mães, que vamos trazer o coração dos nossos filhos para perto de nós, para que haja uma confiança naquilo que estamos pregando, naquilo que estamos falando, para que eles sejam amantes da Tua palavra, amantes de Jesus, e para que venha uma geração muito melhor do que a nossa, que vai dar prosseguimento ao grande avivamento que o Senhor tem trazido aqui na terra, que o Senhor está fazendo aqui na cidade de Penápolis, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que será assim. Nos levantamos como igreja do Senhor aqui nessa cidade, como igreja Amor e Cuidado aqui em Penápolis, como igreja gloriosa que continua avançando nessa guerra espiritual para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém, gente. Vou dar a bênção já. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, comunhão com o Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Uma semana abençoada para você e para a sua família, em nome de Jesus.